respondido bem. O atleta está evoluindo muito bem, surpreendentemente, em menos de uma semana, tá certo? Mas ele ainda, na ativação que a gente fez com a fisioterapia ontem, ele ainda sentiu um pouquinho de incômodo, então a gente, em comum acordo com a comissão técnica, resolveu deixar ele mais um dia hoje em tratamento intensivo para a gente reavaliar amanhã. Mas é difícil dizer se ele já vai estar pronto para o jogo, mas ele tem reagido muito positivamente e a gente está otimista. Doutor Gustavo, a gente teve um probleminha aqui na câmera. Eu queria que o senhor repetisse a situação do Luiz Otávio, por favor. Pronto. Então, o Luiz Otávio é uma preocupação nossa também, porque ele teve um trauma importante, né, um entorse de tornozelo no último jogo. Já fizemos exames que afastaram a possibilidade de lesão óssea, então realmente foi apenas um entorse de leve para moderado. Mas ele tem surpreendido, né, na resposta dele. Ele está fazendo tratamento, às vezes, em 3 turnos. Mas na ativação que ele fez pela manhã com a fisioterapia, com alguma movimentação, ele ainda teve um pouquinho de queixa. Então, a gente, em comum acordo com a comissão técnica, a gente pediu para deixar ele mais um dia hoje em tratamento, amanhã de manhã também, e no período da tarde do treino ele será reavaliado. Mas, assim, não, é cedo para falar, mas se ele continuar evoluindo nessa proporção, a gente está otimista até. Doutor, você há muito tempo milita no Ceará, né, dentro da sua profissão, que é medicina, né? Eu te pergunto, doutor, hoje o Ceará está preparado para dar a vocês, não só o departamento médico, o departamento de fisiologia, todos os departamentos que até fazem uma prevenção para que o atleta se observar na frente o que o atleta pode sentir, uma contusão, uma lesão. O Ceará dá hoje essa condição toda, com todos os equipamentos comprados, com esse centro médico que está sendo montado aqui, já tem. Queria que você falasse um pouco dessa estrutura e o que essa estrutura traz de benefício para vocês, profissionais de medicina. Adel, eu até sou suspeito para falar, porque assim, a minha primeira passagem aqui no Ceará foi em 2002, né? Era uma época que a gente era o único médico, não tínhamos fisioterapeutas aqui, uma estrutura bastante precária. E nesses últimos anos aí a gente acompanhou um progresso muito grande, né? Então, assim, desde realmente da gestão do Evandro, a estrutura do departamento médico foi melhorada. Claro que sempre tem o que melhorar, porque a gente está melhorando aqui, mas os clubes referência da Série A também estão melhorando suas estruturas. Mas eu posso dizer a você que nós temos uma que não deixa nada a dever a muitos clubes aí, mesmo da Série A. Nós temos aí, a nossa última aquisição foi um aparelho de ultrassonografia, que nos permite fazer alguns controles, né? Não só o diagnóstico é feito mais ainda pela ressonância, mas o controle diário dessa lesão a gente permite que seja feito com a ultrassonografia. E o clube deu essa estrutura para a gente, não só da estrutura do aparelho, mas também do curso de formação e de aperfeiçoamento em relação para todos os médicos do clube. Então, eu acho que assim, o Ceará, a gente tem bastante orgulho aí de trabalhar na estrutura que nós temos hoje. Doutor, boa tarde. Falando novamente sobre o Luiz Otávio, eu lembro que quando eu jogava basquete, também torci várias vezes o tornozelo, diversas vezes, e tinha aquele termo, né? Uma lesão de grau 1, lesão de grau 2, uma torção de grau 3. Existe ainda isso e a do Luiz Otávio é uma lesão de grau 1, é isso? Existe essa classificação, tanto embora seja um pouco controversa, mas é como a gente dizer uma lesão leve, moderada e severa, né? A dele foi alguma coisa transitando entre leve e moderada, né? Então, assim, o mecanismo de trauma foi um mecanismo importante, é um dos mecanismos de entorse que mais podem provocar fraturas no tornozelo, que essa foi a nossa primeira preocupação em afastar essa possibilidade, e já foi afastada com exames. Você falou aí do basquete, eu já militei também como médico no futsal, e era impressionante como os atletas de futsal eles conseguiam recuperar, às vezes, em 3 dias, 4 dias de um entorse de tornozelo. É claro que o futsal tem uma diferença em que o atleta pode entrar e sair, e jogar períodos curtos. Já no campo, não. No campo, eles demoram um pouquinho, porque eles precisam estar, pelo menos, com a estabilidade bem e sem dor. A gente tem alguns recursos para usar, estabilizador, Coban, bota de esparadrapo, que ajuda bastante o atleta, mas ele tem que ter o mínimo aí de resolução do quadro de dor dele. Mas o Luiz Otávio ele tem evoluído bem, ele tem evoluído surpreendentemente para o trauma que ele teve, né? Então, como eu falei aqui antes, ainda é cedo para dizer alguma coisa em relação a domingo à noite ainda, mas se ele continuar nessa escala de melhora, acredito que a gente esteja otimista em relação a ele. Luiz Otávio, doutor, essa contusão é daquelas que o jogador, vocês só vão saber assim em última hora, que fica na última hora para uma última análise, ou não? Esse é um tipo de contusão que se sabe antes logo se ele tem ou não condição de entrar em campo?
Tem um pouco disso, né, no futebol, em quase todas as lesões, né, menos nas musculares que são muito extensas, mas nesse tipo de trauma articular, como depende muito da dor, né, então tem isso. Talvez a gente tenha que aguardar aí até, se não amanhã, mas até sexta-feira para a gente ver, né, o que uma palavra final em relação a ele. Mas tudo pode acontecer. Já foi falado do Juninho Quixadá, doutor, mas ontem eu vi na transição, né, 3 jogadores, o Juninho, o Thiago Carleto e também o Romário. Como é que está a situação desses atletas? Eles já deixaram DM, estão 100% em transição ou ainda avaliados pelo departamento médico? Já o Carleto e Quixadá, sim, né? O Romário a gente ainda está com um pouco de cautela, porque ele fez um exame hoje ainda, e a gente ainda está aguardando o resultado dessas imagens chegarem para a gente poder ter uma afirmação se ele já pode ser 100% liberado para a transição. Doutor, aproveitando também, ontem o Richard esteve em campo, né, e muitas perguntas surgiram a respeito do Richard, se vai voltar esse ano. A gente sabe que o Ceará já divulgou oficialmente que só volta ano que vem. Mas eu queria que o senhor explicasse, assim, tecnicamente, como é que está a situação dele, em que processo ele está, em que momento. Ele está no segundo mês, né, na 10ª semana de pós-operatório de uma reconstrução do ligamento cruzado anterior. A lesão essa que hoje é um consenso, né, não existe mais liberação em 6 meses para ligamento. Então, hoje o consenso é 8 meses, né? Então, especialmente para um atleta que salta muito treino de goleiro, ele tem muita potência, muito salto, então ele tem que ter um cuidado em relação a isso, né? Como ele tem que estar com 2 meses, acredito que para essa temporada ele vai chegar nesse 7º, 8º mês aí já em dezembro, então é muito difícil que ele não tem sentido a gente contar com ele, mas está evoluindo bem. Tá. Doutor, sobre o Alex Amado, o que você podia passar para a gente, doutor? Então, o Alex Amado está aí no pós-operatório, né, da enxertia óssea dele, né? Então, é uma fraturinha aí de uma fissurinha óssea que tem causado dor de cabeça para todos nós, mas já foi feito enxerto biológico, enxerto de osso mesmo, mas ele tem uma dificuldade porque ele é uma área muito, vamos dizer, traiçoeira do osso, né? Então, a gente coloca o enxerto lá, ele fecha. Eu posso fazer uma analogia de longe, né, com a lesãozinha das fraturas do 5º metatarso, né, o Neymar, então, são fraturas que, como eles têm um tendão puxando o osso, então ele é como se tivesse forças agindo contra a consolidação, né? Principalmente no atleta. Então, ele vai chegando na fase de consolidação e aí acaba abrindo de novo, né? Mas agora foi utilizado realmente assim, uma tecnologia mais avançada em termos de enxerto e pelos exames que estão já aparecendo, já está havendo uma osteointegração bem satisfatória já. Doutor, houve uma reclamação de que o Leandro estava com uma fascite plantar, né? Não sei se era o pé esquerdo ou o pé direito, não tenho certeza. Ele está jogando, né? Mas eu queria saber se ele ainda vai ao departamento médico, faz algum tipo de tratamento, ou ele está totalmente recuperado disso, já que é um jogador importante. Eu queria que você falasse também da questão, e ele tocou nesse assunto, da respiração. Era um jogador que, ele disse aqui, né, que se cansava muito rápido. Foi um trabalho do departamento médico para que ele pudesse se adequar a estar jogando em alta intensidade, se cansando menos, pela respiração que ele tinha, doutor? Pela dificuldade de respirar que ele tinha? Quanto à fascite plantar, não é bem uma fascite plantar, é uma inflamação nos tendões do primeiro raio do pé, que tem um outro nome, mas é como se fosse uma inflamação nos tendões. Ele tem que estar fazendo manutenção sempre, porque aquilo é anatômico, né? Então ele tem como se fosse essa predisposição. Então, ele tem que estar sempre fazendo algum tipo de manutenção ou usar uma palmilhazinha, que aí deixa ele sem incômodo, né? Quanto a essa questão da parte de respiração, é mais ligado ao pessoal da fisiologia, né? Que tá acompanhando ele e vendo o que pode fazer em termos de planejamento de cargas de trabalho. Outro também que está com dor recorrente é o Thiago Galhardo, com problema no ombro, né? Ele já falou até aqui que se por ele aguenta até o final do ano, se precisar fazer algum procedimento cirúrgico, ficaria só para quando terminar essa temporada. Como é que está a situação? Eu lembro que no jogo contra o São Paulo ele também sofreu outra pancada, sentiu muita dor. Como é que está essa situação do Thiago Galhardo também? Se preocupa, se é tranquilo de manter o atleta com esse tipo de dor, etc. É verdade. A instabilidade do ombro é uma coisa que muitos atletas têm, né, do futebol. E aí o que acontece é que o ombro desloca um pouco, causa aquela dor, aquela inflamação, mas logo reduz e aí ele continua, dá seguimento ao jogo. Claro que a gente tem que, em algum momento da carreira dele, ver um tratamento definitivo, normalmente nas férias, ou se ele conseguir aguentar até as férias. Mas, assim, você pode citar outro exemplo também, foi o William Oliveira, né, que tinha uma instabilidade, só que ele já tinha tido tantos episódios que realmente ele não aguentou mais. Então, esperar, e aí teve
teve que ser operado. Mas a esperança é que a gente consiga tocar o Thiago até, porque assim, a postergação desse processo não vai trazer tanto prejuízo para ele. O problema é só, toda vez que ele está tomando um trauma ali, ele sente aquilo muito, né? Deve doer bem, então. Então, Gustavo, boa tarde. O campeonato, ele vai, aos poucos, ele vai chegando na metade, né? Do meio para frente, a tendência é a coisa ficar mais ainda, né? Vai puxar mais ainda. O que eu quero dizer, doutor, o departamento médico do Ceará já está preparado, já está ciente de que, quando chegar uma certa parte do campeonato, alguns jogadores vão sentir um desgaste maior e, ao mesmo tempo, né, às vezes pode ocorrer algum tipo de lesão, alguma situação. O departamento médico do Ceará pensa nisso aí também, para o futuro? A gente pensa porque hoje a gente tem, não só junto à CBF, mas aqui no clube a gente documenta a incidência de lesões, né, que é uma coisa que a gente vem fazendo de um tempo para cá. Então, com isso, a gente monta uma estatística e todo mundo sabe que, depois do retorno, a incidência de lesões tende a aumentar, né? Então, a gente tenta fazer um trabalho preventivo, muito junto, ligado também à fisiologia, ao Giovanni, com a termografia. E nenhum desses parâmetros, na verdade, eles são definitivos. A gente não consegue ter um screening perfeito em relação a um parâmetro de termografia ou algum exame de sangue ou um CK. Mas a união de tudo isso daí, e junto com o fisiologista, junto com o preparador físico, a gente tenta, às vezes, até fazer um rodízio. Por exemplo, hoje a gente está poupando um pouquinho o Felipe Cardoso com dor muscular. Então, a gente vai fazendo essas coisas no sentido de tentar já prevenir a ocorrência de lesões, porque a gente sabe que nem chegou a fase ainda, mas a fase do retorno é que começa, às vezes, a aumentar a incidência dessas lesões musculares. Obrigado.